Conservação e recuperação da biodiversidade. Biodiversidade refere-se à diversidade da natureza viva. O conceito foi instituído em 1986 e, desde então, os biólogos, ambientalistas, cidadãos e líderes políticos utilizam essa denominação. Essa denominação contribuiu para o aumento da preocupação com a extinção de diversas espécies da fauna e flora, que vem sendo observada desde as últimas décadas do século XX. A biodiversidade deve ser definida como a variedade e a variabilidade entre os organismos vivos e a complexidade ecológica na qual elas ocorrem. Ela também é compreendida como uma associação de diversos componentes hierárquicos, tais como ecossistema, comunidade, espécies, população e genes em alguma determinada área. Ela varia de acordo com as diferentes regiões ecológicas e é maior nas regiões tropicais do que nas regiões temperadas. Podemos dizer então que a biodiversidade é a variedade de vida no nosso planeta, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, além da variedade de espécies de fauna, flora, fungos e micro-organismos. A biodiversidade também envolve o número de riquezas de umas diferentes categorias biológicas, ou seja, a abundância relativa dessas categorias. Sendo assim, ela inclui variedade no nível local, complementariedade biológica entre habitats e variedade entre paisagens. Concluímos dessa forma que a biodiversidade inclui a totalidade dos recursos vivos e biológicos, bem como os recursos genéticos e seus componentes. Entretanto, não existe uma definição consensual do que se denomina biodiversidade, mas existe uma definição utilizada por alguns estudiosos que determinam simplesmente que a biodiversidade é a diversidade dentro de uma espécie. Outro conceito um pouco mais desafiador fala totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região. A partir dessa afirmação, dizemos que esta é a única definição que verifica os 3 níveis de diversidade entre os seres vivos. Esses níveis são a diversidade genética de uma espécie, diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas, que é a diversidade em nível mais alto de uma organização. Abordagens da diversidade. Podemos usar como exemplo de diversidade biológica uma amostragem de fungo, líquenes e musgos coletados durante o verão de 2008 na floresta de Saskatchewan, próximo a La Rogne. Biólogos geneticistas acreditam que a biodiversidade é a diversidade de genes e organismos. Eles estudam o processo de mutação, por exemplo, a troca de genes e a dinâmica do genoma, que ocorrem no DNA e constituem provavelmente a evolução de uma espécie. Já para os zoólogos e botânicos, a diversidade não diz respeito apenas à diversidade de populações de organismos e espécies, mas sim à forma como esses organismos funcionam. O mecanismo com que eles aparecem e desaparecem, além dos locais habitados por organismos de uma mesma espécie ou em outra. Algumas delas desenvolvem uma organização social, outras se adaptam graças às vantagens evolutivas, depende muito do tipo de mecanismo que está ocorrendo. Ainda segundo esses estudiosos, a reprodução dos organismos depende do ambiente. Os ecólogos, por sua vez, acreditam que a biodiversidade é a diversidade de interações duradouras entre as espécies. Ou seja, para eles, a biodiversidade envolve o biotipo, seu ambiente imediato e a ecorregião em que os organismos vivem. Nos ecossistemas, os organismos fazem parte de tudo, interagem entre eles com o ar, o solo e a água. Pontos críticos da diversidade.
Os ecossistemas encontrados na zona intertropical da América Central abrigam atualmente a maior parte da biodiversidade mundial. Lá existem, por exemplo, diversas espécies de epífitas da floresta úmida. Epífitas são plantas que vivem em cima de outras plantas. O Brasil tem 1/5 da biodiversidade mundial, com 50 mil espécies de plantas, 5 mil vertebrados, 10 a 15 milhões de insetos e milhões de micro-organismos. A Índia apresenta 8% das espécies da biodiversidade mundial, com cerca de 47 mil espécies de plantas e 81 mil espécies de animais. É preciso compreender que a biodiversidade não é estática, ou seja, trata-se de um sistema em constante evolução, tanto em relação às espécies como aos organismos. A vida média de uma espécie é de 1 milhão de anos e 99% daquelas que já vivem na Terra hoje estão extintas. Entretanto, a biodiversidade não é distribuída de forma homogênea no globo terrestre e é maior nos trópicos. Quanto maior a latitude, menor será o número de espécies. Entretanto, as populações podem acontecer em áreas maiores de ocorrência. O chamado efeito Rapoport envolve a disponibilidade energética e as mudanças climáticas em regiões de alta latitude. Algumas regiões possuem mais espécies que as outras. Isso faz com que a riqueza das espécies tenha a tendência de variar de acordo com a disponibilidade energética, hídrica e por sua história de evolução. Já entendi, já entendi!